Bom, vamos lá. O que é uma instituição social? Tá? Então, bom, para a sociologia esse é um tema extremamente importante, principalmente em algumas correntes da sociologia, como a do Emile Durkheim, que é um sociólogo que a gente vê aí nos cursos de sociologia, no qual a sociedade ela é composta pelas instituições, né? Ela é estruturada e organizada pelas instituições. Em termos mais conceituais, né, de uma forma mais abstrata, a gente pode pensar uma instituição social como um padrão de controle, né? Ou seja, como se fosse uma programação da conduta individual imposta pela sociedade, né? Então a gente está pensando aqui que a sociedade ela já traz de maneira externa determinadas regras e normas de comportamento moral, de conduta moral dos indivíduos, e essas regras e essas normas necessárias para a vida em sociedade nos são colocadas no processo de socialização, que é um outro conceito aí que a gente já viu, por meio das instituições, né? A primeira delas, né, talvez seja a fundamental, é a linguagem. A linguagem é vista aqui como uma instituição e a instituição fundamental da sociedade, né, porque ela é a primeira instituição, a linguagem, a língua que nós falamos, a língua pela qual nós nos comunicamos e assim então estabelecemos relações sociais com outras pessoas, ela é a primeira instituição inserida na biografia do indivíduo, né? A primeira coisa que a gente aprende é interpretar os múltiplos sentidos e significados da linguagem. Seja ela, claro, a linguagem falada, a linguagem oral, posteriormente a linguagem escrita, mas também a linguagem corporal, as entonações, os sotaques, a maneira pela qual nós vamos encontrar um meio de nos comunicarmos com outros. Ela é a primeira experiência social que nós temos, é quando nós aprendemos que os sons que a gente está emitindo, eles têm um sentido e um significado, né, e que por meio desses sons eu consigo estabelecer uma relação com outras pessoas. E o local onde essa linguagem ela é repassada é também uma instituição que é fundamental, né? A segunda instituição, então, pela qual nós passamos, né, que é a família, né? E aí, se a gente pensar a família como esse grupo primeiro no qual nós somos socializados, esse primeiro grupo de pessoas que vão repassar para nós valores morais relacionados à vida em sociedade da qual nós estamos inseridos. É a família, aquele grupo então de adultos, né? Pode ser nosso pai, nossa mãe, mas enfim, qualquer pessoa que seja responsável, né, pela criança, que vai ser então o grupo e o local onde nós seremos socializados primeiramente. Por isso que se fala que a família é a socialização primária, tá? Então, para a gente caracterizar aqui as instituições, né, eu falei da linguagem, temos a família, né, a gente pode falar da escola, a gente pode falar do trabalho, a gente pode falar do próprio Estado, né, dos grupos de amigos, de redes sociais, da mídia, enfim. Instituição seria então qualquer local onde nós, enquanto indivíduos, somos socializados. Lembrando que socialização é aquele processo pelo qual eu apreendo, internalizo e incorporo regras e normas de comportamento. É uma programação da minha conduta de acordo com os valores da cultura na qual eu estou sendo socializado. Beleza? Uh, Existem aí, então 5 características que a gente pode identificar para pensar essa instituição social. A primeira delas, a primeira característica é a característica de exterioridade. Ou seja, as instituições são externas ao indivíduo, elas existem fora do indivíduo. Sou eu, enquanto indivíduo, que vou ingressar nas instituições e vou adquirir essas regras, essas normas que já estão prontas. Não depende da minha individualidade, né? Lembrando aqui que indivíduo a gente está falando de um. Então, se cada indivíduo fosse uma instituição, né, uma instituição, a gente teria, sei lá,
bilhões de instituições, mas a gente está falando de locais já prontos, externos ao indivíduo. É uma realidade que está fora do indivíduo, não depende de mim, né? Essas regras, essas normas morais já estão prontas, né? E aí a gente já entra na segunda característica, que é a objetividade. Né? Então, as instituições são realidades objetivas. Elas existem como uma pauta, um local, um conjunto de relações sociais, um conjunto de regras objetivas. Não depende da minha particularidade, da minha subjetividade. Ela é um fato. Ah, eu não gosto. Eu acho feio, eu acho errado. Ah, eu gosto, eu acho bonito. Não importa. Toda a sociedade ela tem instituições que são fatos objetivos, observáveis. Por isso a objetividade seria a segunda característica. A terceira é a coercitividade. Então, como um fato social, né, as instituições elas são coercitivas. O que é uma coerção? É uma força moral que condiciona e influencia o nosso comportamento. Nós somos levados a. Claro que essa coerção ela pode ser direta e intencional, e aí é mais claro de eu observar, quando uma regra é dada de forma enfática, de forma direta, quando eu condiciono o comportamento. Por exemplo, nas escolas da Idade Média, em que era proibido você escrever com a mão esquerda, porque a mão esquerda era considerada do diabo, você amarrava a mão esquerda da criança e obrigava ela a escrever com a mão direita. Então, isso é uma coerção física, né? É claro e objetivo. Mas a coerção ela é mais eficaz quando ela não é percebida. É quando essa influência, essa regra, ela vai sendo internalizada em mim e às vezes eu nem percebo que eu estou sendo influenciado e nem percebo que essas regras, esses valores morais são postos em mim por meio das instituições, por uma força coercitiva. É muito difícil, a não ser que você abandone as instituições, mas é muito difícil você não ser influenciado por esse contexto. Vamos pegar, por exemplo, a igreja enquanto instituição. Por mais que você brasileiro possa dizer, olha, eu não vou à igreja nenhuma, eu não acredito em nada. Né? Ok, isso é um ponto particular seu, mas isso não significa que os valores morais cristãos que predominam nas instituições aqui no Brasil não exerçam algum tipo de influência na sua formação moral. Então a coercitividade está presente nas instituições. Então, a coerção seria aí a terceira característica. A quarta característica é que toda instituição ela reivindica uma autoridade moral. Então, a instituição escola, a instituição família, a instituição trabalho, Estado, geralmente elas são hierarquizadas, existe uma distribuição de poder de maneira hierárquica, numa escola, sei lá, um professor, um diretor, há uma hierarquia, e essas posições de poder e a própria instituição reivindicam uma autoridade moral. Então, por exemplo, numa escola, não é só o professor Rafael ou o Rafael que está falando, é o professor, que tem uma conotação de autoridade moral, e não só o professor, mas é a escola, a instituição escolar. Então, isso tem um peso e uma reivindicação de autoridade moral. E, por fim, a gente tem a característica da historicidade. Claro, as instituições elas não são estáticas, elas existem dentro de uma história, e história é mudança. Então, as instituições estão constantemente se modificando, constantemente incorporando novos elementos, modificando uma regra aqui, se adaptando a outra realidade ali. Então, há uma dinâmica. Ela não é de forma alguma uma coisa imutável, que nunca muda. Pelo contrário, ela está constantemente sendo modificada, sendo adaptada e readaptada a determinadas realidades. Então, a historicidade seria aí a quinta característica para a gente conseguir identificar uma instituição social. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha ficado claro aí essa definição mais formal, do que seria uma instituição social.